Porque aqui, ó, em 2017, o Bahia terminou em 12º com 50 pontos. Em 2018, o Bahia terminou em 11º com 48 pontos. Em 19, a gente terminou em 11º também com 49 pontos, né? Como o Yuri falou. Em 2020, o Bahia terminou em 14º com 44 pontos. Em 2021 a gente caiu, né? Terminamos o campeonato com 43 pontos em 18º, 22 Série B e 23 a gente terminou com 44 pontos em 16º. Então assim, o Bahia nunca fez mais de 50 pontos, né? Deixa eu ver aqui, 17, 50, nunca fez mais que 50 pontos na Série A do Brasileiro. Vai buscando aí, quem sabe, fazer esses 50 pontos, terminar na parte de cima da tabela. Mas pra mim a gente consegue, eu não vou dizer que fácil, porque faltam ainda 10 jogos, né? Faltam 10 jogos pro Bahia no campeonato. Os 10 jogos que faltam pro Bahia: Flamengo, Cruzeiro, Vasco, São Paulo, Juventude, Palmeiras, Atlético Paranaense, Cuiabá, Corinthians e Atlético Goianiense, né? Olhando isso aí dos jogos do Bahia, são 5 jogos em casa: Flamengo, São Paulo. Rogério, os próximos 2 jogos de Rogério em casa são equipes que ele nunca ganhou. Imagine, viu? Equipes que ele nunca ganhou como treinador: o São Paulo e o Flamengo. Os próximos jogos em casa. Depois, Palmeiras. Depois disso, ele tem Atlético Paranaense e, por último, o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, olha essa questão, Yuri, do que pode ser esse último jogo. Um Atlético já rebaixado, um Atlético que no jogo com o Bahia lá, tinha gente da imprensa conversando comigo lá e falava de que a ideia do Atlético já era, caso derrubasse, eu acho que era Mancini naquele jogo, né? Procurou briga no final do jogo e tudo. Foi Mancini lá. Caso derrubasse Mancini, já estavam pensando em colocar o técnico do Sub-20 de forma interina e começar a montar o time pra Série B do ano que vem. Eu falei, pô, mas já? Vai jogar a toalha agora? Agora já pode jogar, né? Porque já foi. Já foi. E pra mim, o Cuiabá também já foi. Eu não vejo poder de reação no Cuiabá. Lá no começo do ano, no começo do campeonato, quando se falava de um Cuiabá brigar pra não cair, eu dizia que nada, daqui a pouco os caras acordam aí, vai ficar no meio da tabela e tal. Não, pra mim, Cuiabá já foi, Atlético já foi. E temos agora Vitória, Corinthians, Fluminense, Criciúma e Atlético Paranaense. E o Grêmio, pra mim, na briga. Ah, Maria, mas o Juventude só tem 1 ponto de diferença do Grêmio. Mas assim, do G12 pra cima, eu acho que não brigam por rebaixamento. E do Grêmio pra baixo, pra mim tá todo mundo brigando pra não cair, né? Nessa da parte de baixo da tabela tem tudo pra ser um jogo entre Bahia e Atlético valendo muito pro Bahia. E um jogo que não vai valer nada pro Atlético. Só que aquele jogo que não vai valer nada pro Atlético pode ser o seguinte: quem vai estar brigando por Libertadores junto com o Bahia, que pode chegar naquele momento e mandar um agrado pro Atlético, dizer, ó, engrossa o caldo aí e tal. Mas a gente pode ter na última rodada um Bahia e Atlético, com o Bahia buscando, quem sabe, a tão sonhada vaga na Libertadores, né? E tendo uma casa cheia nessa última rodada, né? Eu tava até dando uma olhada aqui desses 58 pontos que eu projeto. De 2014 pra cá, só uma vez os 58 pontos não tiveram dentro de um G8. Já chegou a estar em um G4. Fortaleza foi pra Libertadores da última vez na fase de grupos, com 58 pontos em 4º colocado. É uma projeção, eu acho que o Bahia pode conseguir. Tem algumas partidas acessíveis, como você falou, o Atlético Goianiense, que pode vir rebaixado. Um Cuiabá fora de casa, que pode ser uma partida, por mais que tenha dificuldade, ainda uma partida daquelas de se vencer. Até um próprio Corinthians, que eu ainda acho que esse Corinthians não vai cair, mas
cada vez mais flertando com esse perigo, já tá quase um namoro, né? Quase virando um casamento esse Corinthians, mas é uma partida ainda fora de casa com o adversário em baixa, mesmo sendo lá na Neoquímica Arena, que pode conseguir um resultado, e aí vai ter que também batalhar contra adversário direto, o Cruzeiro fora de casa, que ainda tá dividido em 2 competições, ainda tem a Sul-Americana em uma fase final, tem o Vasco nesse meio do caminho ainda, lá em São Januário, também dividido nessas 2 atenções em Copa do Brasil, um Flamengo agora que vem extremamente pressionado sem treinador, com o Felipe Luiz no comando, por mais que seja promissor, seja inteligente, estudioso, é um cara em começo de trabalho. Em começo de trabalho ainda o Felipe Luiz, então tentar aproveitar dessa inexperiência, de um elenco do Flamengo fragilizado, de turbilhão interno, e achar um jeito de dentro de casa vencer sua partida. O próprio São Paulo, que também dividindo suas atenções com Libertadores e... Libertadores mais não, né? Que foi eliminado do Botafogo. Já foi, era Libertadores. Mas assim, dá um jeito de vencer dentro de casa, quebrar o tabu, aproveitar o fator casa. Então assim, acho ainda que é uma pontuação que a gente pode e vai atingir esses tais 58 pontos. E passar, claro, os 50 pontos, que foi a maior pontuação. Não passou dos 50, fez 50, cravado do Bahia. A maior pontuação do Bahia em pontos corridos foi uns 50 pontos. Tá na hora, faltam 6 aí pra passar essa pontuação. E pra mim... a gente busca isso, esses 60 pontos, né? O André tá dizendo aqui, anotem aí, o Bahia vai terminar o campeonato com 60 pontos. Pra mim, eu acho que a gente consegue chegar nesses 60 pontos, baseado aí nos 10 jogos que tem, fazendo um levantamento de você enfrentar um Cuiabá, provavelmente rebaixado, que tem um tabu a ser quebrado, né? A gente nunca ganhou do Cuiabá na Série A. E seria 50% de aproveitamento, né? 50% de aproveitamento, ganhar metade dos pontos, 30, ganhar 15 dos 30, e eu acho que o aproveitamento do Bahia no momento é maior do que isso. Eu acho que é 51, 52, é algo um pouquinho do tipo. No site do Globo Esporte mostra, olha aí no GE, do Globo Esporte mostra esse próprio aproveitamento. Mas aí no GE vai mostrar geral, não é isso? O aproveitamento na competição. Não, mas é o da competição, pra gente ver o aproveitamento que a gente tem até aqui. Que eu acho que é nessa casa de 50, 51, 52% de aproveitamento que o Bahia tem até aqui. É manter esse aproveitamento. Nada absurdo chegar aos 60 pontos, fazer 15 dos 30. 53, ou seja, um aproveitamento ainda inferior. Ganhar 15 dos próximos 30. 60 pontos eu acho que a gente pode ficar tranquilo não. A gente pode ficar esperançoso que a vaga na Libertadores vai vir. Só lembrando que teve um ano aqui que virou G8, foi 2022, né? Que o Fortaleza foi pra pré-Libertadores em 8º. Teve a do Chapecoense também. O Atlético Mineiro em 7º, também pré. E o Atlético Paranaense em 6º, foi direto com 58 pontos. O Flamengo foi o 5º com 62. Então, nessa margem de 60 pontos aí... Teve a da Chapecoense também, 17. 2017? 17, a Chapecoense foi 8ª, com 54 e levou a pontuação também. Chapecoense, saúde. Chapecoense em 8º, né? Rapaz, eu ia dizer, em 16 embolou aqui, porque em 16 foi G6, mas o campeão da Libertadores foi o Grêmio, em 9º, e o campeão da Sula, que é o ano da tragédia, é a Chapecoense em 16º, ou em 11º. Aí acabou o Chapecoense disputando a Libertadores do ano seguinte. Eu acho que G9 a gente nunca teve, né? Não, G9 não. G9 não. Tinha um ano que, eu acho que foi 2019, que o Bahia tava bem, eu falei assim, pode acabar acontecendo com o G9. E alguém perde a competição pra ter G9, o Cruzeiro tem que ganhar a Sul-Americana, o Botafogo tem que ganhar a Libertadores e o Flamengo ganhar Copa do Brasil. A Copa do Brasil, e todo mundo fica ali entre os 8. O Cruzeiro hoje, ele é o 8º, né? Tipo, pra aumentar essa vaga aí, teria já que antes o Flamengo ganhando vira G7, o Botafogo ganhando a Libertadores vira G8. Aí o Cruzeiro já estaria na pré. Se o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana, ele vai para a Libertadores direto, e hoje a vaga ficaria com o Vasco da pré, né? Viraria um G9 e o Vasco ficaria ali com essa vaga, né? De pré-Libertadores. E desses aproveitamentos que tem pela frente, eu acho que o que deixa o torcedor aí com o pé atrás é essa questão de Rogério nunca ter ganhado o Flamengo, Rogério nunca ter ganhado o São Paulo. Se você levar o pé da letra e falar assim, baseado nisso, não vai ganhar esses 2 jogos, vai perder para Flamengo, vai perder para o São Paulo,
Ah, o Palmeiras está disputando o título, vai perder pro Palmeiras. Só aí já foram 9 pontos embora, sobrou 21. Né? Sobrando 21, você tem que aprontar com o Cruzeiro fora de casa. Você tem que aprontar com o Vasco fora de casa, que é um time chato, mas que dá espaço. O Vasco dá muito espaço. A gente estava, inclusive, no São Januário, no Vasco e Bragantino, e viu o Vasco tomar um gol cedo e se arreganhar todo para buscar a virada. Conseguiu e no final cedeu o empate. A gente já viu outros jogos do Vasco de lado contrário, de tomar um gol e também se abrir e buscar o gol de empate. Então, serão 2 jogos fora de casa que vai também dizer muito dessa sequência do Bahia. Aí você tem um Juventude fora de casa, que é um time chato, né? Mas que o Bahia tem condição de chegar lá e vencer o jogo, ou pelo menos arrancar um ponto. Tem um Palmeiras aqui que vai ser complicado, um Atlético aqui que o Bahia pode se dar bem, um Paranaense, Cuiabá fora, provavelmente rebaixado, o Corinthians que ano passado que a gente não dava o Bahia como um favorito, o Bahia foi lá e meteu 5 em Itaquera, é a maior goleada de Itaquera já sofrida pelo Corinthians. Uma foi pro Flamengo e a outra pro Bahia, e a gente quando foi embora do estádio, o motorista do Uber disse que não era menosprezando não, mas já menosprezando, né? Que não era menosprezando o Bahia não, mas que tomar 5 do Bahia doía muito mais do que tomar 5 do Flamengo e tal. Falei, tá bom. E o Atlético, então assim, a gente fica de olho nisso do Tabu, mas torcendo para que Rogério arrume a casa e consiga vencer. Ivan Tupinambá mandou aqui, ó. Há a possibilidade do Bahia nas últimas 3 rodadas enfrentar times já rebaixados, porque tem essa questão também de como o Corinthians vai estar até lá, né, Yuri? Você acha que você livra? Você acha que o Corinthians reage no brasileiro? O Corinthians agora tá só no brasileiro, né? Focado só no brasileiro. Não, tem a Sul-Americana ainda, tá nas duas. O Corinthians tem semifinal de Copa do Brasil. Copa do Brasil e Sul-Americana, verdade. Tem 2 semifinais o Corinthians, uma contra o Racing e outra contra a equipe do Flamengo. Tá indo muito bem nas Copas, mas não tão bem assim no Campeonato Brasileiro. Eu acho que se livra. Tem jogadores de qualidade, tem feito partidas em Copas que dá esperança, mas essa briga de rebaixamento tem aquilo que eu sempre falo, parece uma areia movediça, irmão. Pô, vamos sair, não, dá tempo, não sei o quê, meu irmão, você vai lutando, você não consegue sair daquele bolo ali, quando você vai ver, já foi, tarde demais. Falava, aquele Inter não tem time pra ser rebaixado, aquele Grêmio não tem time pra ser rebaixado, não sei o quê, e acabou sendo rebaixado. Então, assim, é uma briga chatinha. Eu ainda acho que não vai ser, mas é chatinho e o jogo contra o Bahia pode ser chave, como o jogo do Cuiabá, se não tiver rebaixado, pra mim pode ser o jogo do rebaixamento do Cuiabá, e tem um jogo do Corinthians pode ser a mesma coisa. E tem um detalhe, Yuri, hoje o Cuiabá e o Corinthians, eles têm um jogo a menos do que o Cuiabá e o Fluminense, perdão, um jogo a menos do que os demais. Então, um exemplo, o Cuiabá hoje, ele tá com 23 pontos, não mudaria muita coisa, né? Poderia chegar a 26 e tal, do jogo atrasado. Mas o Fluminense tem 27, podendo chegar a 30. Ou seja, o Fluminense ganhar o seu jogo atrasado, ele coloca o Vitória na zona, joga o Corinthians lá para 18º e ele sai da zona. E vira um putetê no bom sentido, né? Nessa zona de rebaixamento. Atlético Paranaense tá ali com 31 pontos e 15º, mas tem 26 jogos, tem 2 jogos a menos do que os demais. Bora ver o que é que vai acontecer aí.